Oi pessoal, tudo bem? Adriana Couto por aqui. Eu vou tentar fazer um vídeo bem curtinho. Eu tô um pouco rouca, um pouco fanhosa. Minha imunidade caiu esses dias e eu tô com crise de tosse também. Então eu vou tentar ser breve, mas eu queria trazer para você algumas impressões que eu tive, né, com esses primeiros capítulos até o capítulo de ontem, que foi o 164. E eu queria trazer aqui que começou, né, a segunda temporada com o Orhun sofrendo bastante e com a tristeza dele, com a tristeza dos empregados, de Alítio, né, todos eles sofrendo. Mas imaginem como foi aquele reencontro do Orhun na praia, onde ele viu alguém deitado, né, uma mulher, claro. E ele chega perto e ele revive a mesma situação que ele viu na África, quando ele tira o pano, o tecido do rosto da Hira e leva um susto de ver ela ali na frente dele e ele fica incrédulo, tipo, isso não é possível. Tipo, como assim? Ela morreu? Como ela pode estar aqui na minha frente? E imagine o turbilhão de pensamentos e emoções que ele vive ali, naquele momento. E, né, ele tá revivendo uma situação idêntica ao que ele viveu na África. É o destino, gente, que quer realmente que esses dois fiquem juntos. Né? É maravilhoso, assim, todo o contexto da história, toda a forma que o autor construiu isso. Eu queria até comentar que num vídeo anterior, não lembro bem se é o que eu falo de Hira ou da primeira temporada, eu comentei que eles não iam ficar muito tempo separados. De fato, nos capítulos, eles já estão se encontrando no primeiro capítulo. Eles ficaram separados de fato, né? Ficaram um ano sem contato um com o outro, porque o contexto da história faz com que ela seja levada para este lado. Mas, como eu tinha dito, eles não iam ficar separados porque a história acontece com eles dois juntos. Então, nesse sentido, era que eu estava dizendo que eles estariam juntos logo, logo no começo. E vamos lá. Vou olhar uma colinha aqui que eu anotei umas coisas para não esquecer de falar. Então, o Orhun, ele persegue a Hira, né, até descobrir onde ela mora. E como ele é um cara persistente, né, ele não deixa ela pelo caminho. Tipo, não vou perder de novo essa mulher, né? Então ele vai para casa e o fato do Orhun preservar todo o cenário que ele viveu naquele quarto, né, no quarto do casal, salvou o futuro dele, de certa forma. Por quê? Porque ele pega aquela escova com os fios de cabelo e ele pede o Yavuz para fazer o teste de DNA com o corpo que estava sepultado. E aí, no dia seguinte, ele nem dorme, né, de tanta ansiedade, turbilhão de pensamentos. Ele fica sabendo que o resultado do teste deu negativo, que aquela pessoa não é a Hira. E aí ele começa a ter certeza de que aquela pessoa é a Hira. E aí o Orhun renasce. O Orhun tem um novo sentido de vida. Ele já se transforma ali, já vira outro homem. E então, gente, o que mais que eu queria trazer? No outro dia, ele vai atrás da Hira, vai atrás na casa, não encontra, descobre que eles saíram e ele vai em perseguição, né? E descobre onde está o carro. Então ele encontra ela. E durante a perseguição ele tenta passar, né, ultrapassar o carro. E ali ele lança um olhar que ele vê Hira dentro do outro carro, o carro da Ezin. E eu acho incrível o olhar que ele lança sobre ela,
os olhares de Orhun são incríveis, né? Mas em certos momentos tem olhares mais significativos. E nesse olhar ele olha nos olhos de Hira. Então, assim, é um momento muito incrível que eu achei muito marcante. Dentro do hospital, ela é bem arredia, bem defensiva, e ele foi bem paciente, amoroso e posicionado por eles, né? Ele não arreda o pé e fala: eu não saio daqui sem você, você só sai daqui comigo. Então, é muito massa de ver, né, essas conversas, esses diálogos que o Orhun traz. E depois ele leva ela para casa, uma outra casa que eles têm, e ela acorda, porque ela desmaiou no hospital e ele transporta ela. Ela acorda assustada, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Mas ele vai tranquilamente explicando as coisas para ela. Porém, ela escuta uma conversa do Orhun com Yavuz ao celular e ela entende tudo errado. Ela acredita que o Orhun quer fazer algo de ruim com ela. E aí ela se fecha no quarto, ele tipo pergunta: você tá com medo? Aconteceu alguma coisa? E ele começa a falar várias coisas lindas para ela ali. E duas coisas eu achei mais marcantes. Quando ele fala para ela que ela voltou como um milagre. E foi, né, gente? Um milagre. E que ele nunca mentiu para ela. Ele não está mentindo e que ela pode olhar no futuro que ele também não vai mentir. Nossa, muito massa essa parte. Bom, o que significa tudo isso, gente? Que o Orhun é um cara altamente fiel e autêntico. Isso é uma característica dele que eu acho maravilhosa. Como personagem, como, né, o personagem Orhun. E nós vimos que hoje nas redes sociais, algumas fotos, o canal 7 no Instagram mostrou umas fotos e mostra inclusive uma foto da Hira entrando no quarto, com uma carinha bem triste, bem sofrida. Eu fico imaginando que ela tá triste porque ela não lembra de nada, porque ela vai ter que reconstruir toda uma história, ter que viver todo aquele processo, lidar com um ano de mentiras. E provavelmente porque ela pensa que ela tem que ter relações conjugais com o Orhun, mas como ele sempre trata ela com muito respeito, provavelmente ela vai dormir na cama e ele vai voltar a dormir no sofá. Porque eu não acredito que ele vá dormir num outro quarto. Eu acho que eles vão dormir no mesmo quarto. E quando ela encontrar o Alítio e tiver as conversas com o Alítio, eu acho que o Alítio vai mostrar as pedrinhas. E ela vai lembrar das pedrinhas que ela pintou enquanto era Firuze. E isso vai fazer com que seja um momento de conexão entre Hira e Alítio. Eu acho que vai ser lindo esse momento e ela vai começar a sentir que ali realmente ela tem uma história, né? E outras situações também, com os empregados, as reações de cada um, acho que vai ser muito bonito. E quando encontrar no chá também. E falando em no chá, falando um pouquinho, né, do outro núcleo, né, que a gente chama de núcleo 2, eu acho que vai ser bem interessante no chá conhecendo o Kenan e virando um par amoroso, mas a princípio parece que vai ser uma relação de amor e ódio ali. Eles não vão se acertar, eles vão meio que, né, não vão se bicar no começo e depois eu acho que eles vão descobrir, né, um amor ali. E, gente, olha o destino unindo mais uma vez essa família. Mais um irmão, né, porque o Kenan, irmão de Hira, e Nurchá, irmã de Orhun.
Então, vão ser todos cunhadinhos ali, vai ser muito legal. E anotem aí isso que eu vou falar agora, porque eu acho que quando a Hira recuperar a memória, uma das coisas mais marcantes na história deles vai ser ela trazendo um café pro Ohun. Ou porque ela vai lembrar e vai chegar no escritório trazendo café e vai falar o nome dele, porque eu acho que ela não vai falar tanto o nome dele enquanto ela estiver sem memória. Ou logo após ela recuperar a memória, dos momentos significativos dos dois será ela trazendo um café para o Ohun. E ele vai ficar muito emocionado. Eu acho que vai ser muito legal. Mas isso é teoria, gente. Isso é um achismo total. Eu corro o risco de errar feio. Mas eu acho que isso pode ser uma coisa que o autor possa trazer como um momento muito lindo entre os dois. O momento do café. Espero que eu tenha acertado, porque vai ser bem lindo se for isso. É isso, gente. É isso que eu queria falar sobre as primeiras impressões. Eu tô amando. Escrevam nos comentários se vocês estão gostando. Se você não se inscreveu ainda neste canal, se inscreva para você saber dos próximos vídeos. Deixe seu like, tá bom? Muito obrigada por estar aqui comigo. Um abraço.